Yeshua, de Deus, né? Se você ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor vai dizer assim: ó, quando eu enviar pragas sobre vós, ou seja, não é Satanás que faz isso, que ele é o Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas confundem, quando a gente fala de Deus e do diabo, muitas pessoas confundem e o que a mídia lá fora há muitos anos fazem isso através de comentários, de histórias, né, fictícias, muitas das vezes nos cinemas, atribuem, né, Satanás e o Senhor Deus como se fossem arqui-inimigos. Eu sempre gosto de falar isso aqui para que as pessoas entendam quem é o Senhor. Colocam Satanás e o Senhor Deus como se fossem arqui-inimigos e que Satanás está batalhando contra Deus e que por muito pouco, como no final de um filme, uma pequena falha, né, de Satanás, o Senhor vai vencer da modo ou outro nos 45 do segundo tempo. Não é assim, queridos. Satanás ele não tem poder como o Senhor. Ele é uma criatura de Deus. Ele é uma criatura a qual o Senhor formou pelo sopro do seu hálito. Imagina, isso não cabe no nosso entendimento, querido. Satanás ele pode ter poder de fazer algum mal contra nós? Claro, nós somos seres inferiores. Porém, o Senhor nos dá autoridade à medida que nós nos esvaziamos de nós, dos nossos sentimentos, né? Dos nossos sentimentos que nos atrapalham. O Senhor nos enche de autoridade que somos capazes até de vencê-lo. Então, queridos, coloque isso na sua cabeça. Deus é todo poderoso. Todo poder está no Senhor. Todo poder emana de Deus. Tudo. O Senhor controla todas as coisas. Porém, nos deu livre-arbítrio, né, para nós fazermos algumas escolhas. E essas escolhas que nos trazem, né, certas dificuldades, ao qual nós às vezes nos encontramos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Como eu disse, é um texto muito conhecido. Diz assim, ó, Joel, capítulo de número 2, versículo 28 até o 31. Olha o que a palavra diz. Por quê, querido, que eu quero trazer essa palavra? Porque são configurações dos nossos dias, do que está acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos ficar atualizados com aquilo que o Senhor está fazendo, né? Não dá para nós termos uma vida paralela com aquilo que Deus está fazendo. Nós temos que estar ligados no que o Senhor está fazendo. Não dá para mim configurar a minha vida de forma que esteja fora daquilo que Deus está realizando. Por quê? Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então, se eu entreguei a minha vida a Ele, é Ele que tem que tomar decisões, dar direções e diretrizes para a minha vida. Capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, eu louvo a Deus porque o Senhor é misericordioso, né? Eu estava outros dias eu tive comentando sobre isso, porque a palavra do Senhor diz que o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos da terra, e então haverá o fim. É bem verdade, querido, que o evangelho tem sido pregado em diversas nações e talvez esteja até alcançado já os 4 cantos da terra.
Só que Jesus não disse que era a mensagem que nós pregamos como mensagem de cura, de prosperidade, de satisfação pessoal que a maioria das igrejas tem pregado. Está falando do evangelho do reino. E muitas das vezes, querido, se nós formos analisar o que Jesus pregou, o que Jesus nos ensinou, está longe de ser aquilo que nós pregamos atualmente como evangelho do reino. Porque Jesus disse assim, olha, você quer ser grande, seja pequeno. Quer ser maior, sirva a todos. E nós não temos ainda esse coração. O nosso coração ainda é muito soberbo. O nosso ego ainda está muito grande. Nós pensamos muito em nós. Nós pensamos muito ainda em ser honrado por Deus, principalmente um dos focos maiores é para mostrar para as outras pessoas que você é o escolhido de Deus. E essa não é a configuração do Evangelho do Reino. A configuração do Evangelho do Reino era o Deus Todo-Poderoso desceu, tomou a forma de homem e de repente, queridos, em uma ceia comum, era comum entre os rabinos judeus sentarem em uma mesa com seus discípulos durante o período da Páscoa, da ceia. Era comum entre eles o rabino sentar ali com seus discípulos, com vários dos seus discípulos, e contratar escravos para servir o alimento e também lavar os pés dos discípulos ali. E aí nós estamos falando de Deus. Ele desce, se faz homem, está ali entre homens. Olha a configuração do Evangelho do Reino. Agora você que é evangélico, você que está me ouvindo, vê se é esse o padrão que você tem de ensinamento, se é esse o padrão que você exerce no seu dia a dia. O Deus se faz homem, está agora entre homens, em uma ceia, no momento de comer, ele faz o papel de escravo. Agora ele vai servir o alimento ali a todos os seus discípulos e também lavar os seus pés. Olha, vê se cabe isso no seu entendimento, querido. Não coube também no entendimento dos discípulos, Pedro disse, não, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor agora se colocando na posição de escravo, de servo, jamais. Então olha, vê se esse evangelho que eu e você nós estamos vivendo, estou falando de nós, evangélicos, chamado assim evangélico, porque a Bíblia ela não nos chama de evangélico em momento algum. A Bíblia sempre ela nos chama de filhos de Deus. Então, queridos, vê se esse é o padrão que eu e você nós vivemos. Vê se nós estamos com o nosso coração voltado para esse momento de servir, de deixar toda a glória, querido. Significa, por exemplo, às vezes você trabalha aí na tua empresa, você trabalha em uma empresa renomada, às vezes até numa multinacional, tem pessoas que estão nos ouvindo em diversos lugares, as possibilidades são enormes aqui, E você talvez seja ali, você esteja talvez entre a diretoria daquela empresa, Você está ali na diretoria daquela empresa, você toma decisões importantes, Existe uma enorme pressão sobre você, porque a gente sabe que grandes empresas, grandes cargos, grandes funções, exigem muito da pessoa. E de repente, queridos, a parte operária daquela empresa congrega com você na mesma igreja. E quando você chega ali diante daquele momento de louvor e adoração, é você estar ali apto a servir aquela pessoa. É você estar pronto, mesmo no seu cargo de diretoria, lá no alto, você está pronto a se ajoelhar diante de um operário daquela empresa a qual você trabalha e servir, lavar os pés dele, servir o alimento na mão dele como serve-se uma criança. Agora eu te pergunto, querido, a nossa configuração como igreja atual, nós estamos vivendo o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino, querido, é algo que nós esvaziamos de nós mesmos, esvaziamos dos nossos quereres, das nossas vontades, para exercer a vontade do Senhor. Então, eu acredito que nesses últimos dias está acontecendo aquilo que Joel descreve aqui, Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Existem jovens
né, filhos de crente, muito jovens, estou falando de crianças de 5 a 15 anos, 14 anos, 13 anos, embora o mundo aí fora diz que você é adulto, você não é, você é criança ainda, né, criança para adolescente, já tendo visões de Deus, querido. Outro dia eu falei aqui sobre a frase de uma sobrinha minha que Deus deu a ela, ela disse assim, olha, que coisa tremenda, o que o mundo chama de pandemia, eu chamo de cetro da justiça de Deus sobre esta nação. Deus começa a dar visão para os jovens, está começando, isso está acontecendo nos nossos dias. Então, começando a abrir o mundo espiritual para esses jovens. Por quê, queridos? Porque nós, numa geração mais passada, nós apegamos muito aos nossos dogmas, né? Aos nossos dogmas religiosos. Nós nos apegamos muito às nossas configurações, talvez, de igrejas locais, e esquecemos do evangelho do reino. E Deus está trazendo isso porque vai acontecer, já está acontecendo, né, essa pandemia mundial, e vários sinais têm acontecido no mundo inteiro, no céu, né, o céu ficando vermelho, escuro, diversas coisas têm acontecido no mundo inteiro. Você vê sempre vídeos, lógico que em sua maioria tem montagem, sim, claro, mas que realmente está acontecendo sinais e prodígios no mundo inteiro, está, queridos, porque faz parte daquilo que Deus está fazendo. Então eu acredito que logo após tudo isso que está acontecendo, isso é uma coisa que eu sinto no meu espírito, eu sinto lá dentro do meu espírito clamando que isso vai acontecer. Vem logo após tudo isso um grande avivamento. E tudo isso que está acontecendo é nos preparando para esse avivamento. Tudo isso que está acontecendo, essa pandemia mundial, é para provar para nós que o evangelho da prosperidade que tem sido pregado até aqui, ele não resolve o meu e o seu problema. Porque tem pessoas milionárias morrendo com essa doença. E tem pessoas que, queridos, não tem um centavo no bolso e Deus está livrando. Então está morrendo grandes e pequenos para provar que a riqueza que nós temos que dar valor é no Senhor.